Olá, crianças, tudo bom com vocês? Hoje vamos continuar no tema oração. Vamos lá? A Bíblia é um tesouro que sempre nos mostra coisas novas em textos que já estudamos ou conhecemos. E por isso, hoje vamos falar de uma parábola que Jesus contou que muitos de vocês já devem conhecer. 2 homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era um cobrador de impostos ou publicano. Os fariseus faziam parte de um grupo de grupos religiosos dos judeus, que seguiam a lei de Moisés, e por agirem dessa forma acreditavam que tinham a aprovação de Deus. Já os publicanos eram cobradores de impostos, e muitos deles cobravam dinheiro a mais e ficavam ricos com essa cobrança extra. O fariseu, em sua oração, ficou de pé e orou assim: Ó Deus, eu te agradeço porque sou muito bom e generoso, e não sou desonesto. Faço tudo certinho, mais certinho que as outras pessoas. Eu te agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos. Ainda bem. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem conseguia levantar o rosto para o céu. Batia seu próprio peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Explode o fato da possibilidade de o publicano sentir, provavelmente, o desejo de pegar mais dinheiro que o combinado pelo governo por ser fácil essa prática. Agora, vamos pensar um pouco. O que podemos perceber na oração do fariseu? Ele confiou nas coisas que fazia e ficou muito orgulhoso de si mesmo. E na oração do cobrador de impostos? Ele percebeu que, por ele mesmo, não haveria jeito de se aproximar de Deus. Por isso, confiou na graça, na misericórdia e no perdão do próprio Deus. O fariseu olhou para si mesmo. Já o publicano orou a Deus. Qual das duas orações o Senhor responderá? Para responder essa pergunta tão importante, vejamos o que o próprio Senhor disse em Mateus 6, 7 e 8. Diz assim: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, porque muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Não diga palavras repetidas como os pagãos, disse Jesus. E o que isso significa? Significa dizer assim: não fiquem tagarelarando, falando palavras vazias e sem sentido. Em outras palavras, quer dizer que o Senhor Jesus proíbe seu povo, e nós somos o seu povo, de fazer qualquer oração com a boca, quando a mente e o coração não estão participando. E as palavras seguintes de Jesus mostram que esse tipo de oração está reprovada. Os que oram assim pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, eles imaginaram que quanto mais falarem, mais chances terão de serem ouvidos por Deus. Por que não podemos ser igual a esse tipo de pessoa? Por que não podemos orar assim? Porque o nosso Deus não é assim. Ele é o nosso Pai, um Pai que ama seus filhos e conhece todas as nossas necessidades. Nós devemos orar para buscar a Deus, exercitar nossa fé e deixar nossas preocupações nas mãos dele. Jesus diz em Mateus 6, 5 e 6 que os hipócritas, os falsos, gostam de orar. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mas, infelizmente, não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem estão orando. Não, eles não gostam de si mesmos eles gostam mais de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem. O problema não está em orar em público, em voz alta, mas Jesus deixou à mostra os seus verdadeiros motivos. Quando ficavam de pé na sinagoga ou nas ruas com as mãos erguidas para os céus para serem vistos pelos homens, o que o fariseu realmente desejava era ser aplaudido por outras pessoas. E isso ele conseguiu. Veja o que diz no final do versículo 5.
eles já receberam a recompensa. Pronto, se ele queria ter sido visto e ouvido por sua religiosidade, conseguiu. Mas e o publicano? Quais eram as suas intenções na sua oração? Certamente ele buscava o perdão de Deus pelos seus feitos. Sabia que sozinho não conseguiria se livrar do seu pecado e recorreu ao Pai Celeste. E quanto à sua recompensa? Veja a resposta do Senhor em Mateus 18,14. Diz assim: da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Ele voltou para casa em paz com Deus. Paz. Quanto tempo será que ele não sentia isso? Que bela recompensa, não? E qual oração foi ouvida e atendida? Essa é muito fácil. Basta olhar o nosso versículo para memorização para descobrir. A oração respondida foi aquela que estava realmente direcionada a Deus e foi feita em fé, com um desejo legítimo, verdadeiro, que buscava coisas boas e que estavam de acordo com a vontade de Deus. Com essa parábola, Jesus nos ensina que a oração do cristão não deve ser hipócrita e falsa, e nem mecânica, com palavras bonitas e decoradas. A oração deve vir do seu coração. Quais têm sido os motivos para você vir para a igreja? Você realmente tem adorado ao Senhor ou tem vindo só para não chatear os seus pais? Se estão vindo com alegria, que ótimo! Se não estão, orem a Deus para que Ele ajude a ter alegria em vir para a igreja. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia. Hoje eu quero pedir sua ajuda. Me ajude a vir na igreja com alegria e me ajude a orar de forma sincera e falar o que eu realmente estou sentindo. Me ajude a não ficar preocupado com as palavras que estou usando e me ajude a orar sempre com fé e com sinceridade. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, chegamos ao fim desse culto. Até o próximo e tchau, tchau!